Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Dentro de aproximadamente 15 dias, voltam os trabalhos legislativos na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e os debates desde o plenário 13 de maio, depois do período de recesso de final de ano, que vai durante todo este mês de janeiro até o primeiro dia 8 de fevereiro, quando a Assembleia volta a funcionar. Um ano eleitoral, um ano de muitos debates e de muitas discussões importantes, projetos importantes para o estado do Ceará. E o programa Questão de Ordem está fazendo um trabalho de um balanço do que aconteceu ano passado, mas também, principalmente, da perspectiva dos debates, das alianças políticas, já que estamos num ano em que a política vai ter muito debate, vai ter muita discussão, tendo em vista as eleições que serão presidenciais, eleições nos governos estaduais, para deputados estaduais, federais e até para uma vaga de senador. Não é? Será eleito este ano em cada estado um senador, não é? Dos 3 senadores por estado da federação que tem assento lá no Senado Federal. Hoje o meu convidado é o deputado estadual, ele é presidente do Conselho de Altos Estudos, ele pertence ao Partido Comunista do Brasil, que é um partido que está na aliança federal da presidente Dilma, ocupando inclusive cargos importantes como o ministro do Esporte, o Ministério do Esporte. Está também na aliança aqui estadual e municipal, e a gente vai fazer um debate aqui, a partir de agora, no Questão de Ordem, com o deputado estadual Lula Moraes, do PCdoB. Ele está aqui comigo e é o meu convidado no Questão de Ordem. Com ele vamos tratar dessas questões, vamos tratar inclusive da questão da seca. Existem previsões, inclusive otimistas, do Instituto Nacional de Pesquisas, o INPE, inclusive dos profetas da chuva, fizeram uma reunião recentemente em Quixadá e que jogaram um certo alento, né? Uma perspectiva de um inverno, uma quadra chuvosa bem melhor do que a que tivemos ano passado, que foi um ano realmente de muita seca e de muitas dificuldades. Vamos falar destes assuntos a partir de agora do Questão de Ordem com o deputado estadual Lula Moraes aqui comigo no programa. Você participa a partir de agora, você já sabe, usa esse número que está aí no seu vídeo para se comunicar com a nossa produção, para sugerir temas, não é? Sugerir assuntos, pautas para debates aqui no programa nesta temporada 2014 do Questão de Ordem. Deputado Lula Moraes, tudo bem? Boa noite, deputado. Prazer ter você. Boa noite, Renato. Boa noite aos telespectadores e telespectadoras da TV Assembleia. Deputado, vamos começar pela seca, pela chuva, por esse otimismo que de repente começou a nos invadir. Indiscutivelmente as informações são promissoras, bem melhores do que no ano passado. Tivemos uma seca realmente muito cruel. O senhor evidentemente aproveitou e ainda está aproveitando esse período de recesso para viajar, para fazer contatos políticos, etc. Como é que está a situação no interior? E essas notícias que chegam, como é que o senhor vê essa perspectiva de chuvas? Porque nós estamos com problema nos açudes, nós precisamos recarregar os açudes, algumas obras de infraestrutura importantes estão sendo feitas, mas fundamentalmente a gente precisa de chuva, né, deputado? Sem dúvida, Renato. A nossa reserva hídrica está praticamente no limite, né, do fim. E caso não haja um inverno que consiga recarregar, fazer com que haja uma recarga boa dos nossos açudes, nós iremos ultrapassar um período de muita dificuldade. Não tenho dúvida que muitas cidades, muitas localidades, com 5 mil pessoas, com 10 mil pessoas, terão um sofrimento que jamais nós desejaríamos que houvesse. Eu soube, por exemplo, em Caririaçu, deputado, o açude lá só está com 5% da capacidade. Se não chover agora em janeiro, há uma possibilidade de um colapso na cidade. E fica no Cariri, né? Que é uma região que chove. O conjunto dos açudes, possivelmente 5 açudes devem ter acima de 30%, os maiores açudes de reserva. Então isso vai ser uma calamidade se acontecer. Mas a gente também, olhando historicamente, além do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que deu uma informação hoje de que haverá um inverno, pelo menos regular, se for regular, 800 milímetros em média, nós vamos ter uma recarga boa da nossa reserva hídrica. Mas os anos de 4, eles são anos de São bons, muita né? chuva, verdade. acima da média. Historicamente. Historicamente, você nunca teve um 4 com seca, quer dizer, com chuvas abaixo do normal. Então, se isso acontecer,
como sempre, nos 95% dos quatro dos últimos 100 anos, foram invernos que ultrapassaram o perfil, né, do índice pluviométrico. Esperamos que seja assim. É bom que seja muita chuva, muita água, para abundantemente garantir a recarga, né, hídrica não só do estado do Ceará, como para todo o Nordeste. Aliás, o Zé Maria Pimenta, que é um estudioso dessa área, o presidente da Emater, esteve aqui ano passado e mostrou isso com dados. Os anos 4 são anos bons de chuva no Ceará. Acima da média. Acima da média. E quando é na média, né, em torno de 5% destes anos, mas tem chuva, quer dizer, diferentemente dos últimos 3 anos que a gente teve uma média inferior a 400 milímetros. E é bom, não é, deputado? Porque como nós estamos num ano político, se tivermos, ainda bem que as informações dão conta que isso não vai acontecer, graças a Deus, chuva, descontamina um pouco o debate político, né? Porque no ano eleitoral, com seca, isso pode contaminar, pode haver muita demagogia, aquela história, porque faz parte... Pelo menos essa contaminação deixa de existir. Deixa de existir, com né? certeza. Porque com o sofrimento do povo... Tem muita gente que pode usar. Trabalha em cima do sofrimento do povo para fazer política. Exatamente. A história do quanto pior, melhor. Melhor para o discurso deles. O Conselho de Altos Estudos, como é que o senhor está projetando o trabalho do Conselho? Essa questão do complexo do PECEM, que foi agora um grande momento do Conselho. A refinaria, que o senhor tem estudado esse assunto, fica sempre aquela dúvida se ela vai sair, se começam as obras. Há uma previsão para começar em abril, pelo menos a Petrobras prometeu. Estão anunciando aí que talvez a própria presidente venha novamente ao Ceará. Como é que o senhor analisa isso? O senhor tem fé realmente que comece finalmente essas obras? Obras importantes. A Assembleia fez uma grande campanha liderada pelo presidente Zé Albuquerque, conscientizando o povo, levando o debate. O senhor acompanhou muitos desses encontros no interior. Mas, fundamentalmente, o que as pessoas querem saber é o seguinte: quando é que, de fato, a promessa começa a ser cumprida? Veja bem, primeira parte, Renato, em relação ao Conselho de Altos Estudos, nós concluímos um trabalho que foi o Pacto pelo PECEM. Foi concluído. Concluímos todo o trabalho dos últimos 2 anos. O produto já foi produzido na gráfica, ou seja, já foi impresso. Nós estamos com 1.000 aproximadamente unidades para ser lançado, publicizado agora durante o mês de fevereiro. Isso foi a conversa que nós tivemos com o presidente, para que houvesse a finalização desse trabalho e já iniciando outros trabalhos, né, no sentido de um debate sobre a questão da droga no estado do Ceará, que o presidente está querendo também comandar. Vai lançar no dia 31 de janeiro. E finalizar esta campanha da refinaria, que foi um trabalho persistentemente perseguido pelo nosso presidente Zé Albuquerque, onde nós visitamos mais de 12 regiões do estado. Ele quer fazer mais umas 4 regiões e concluir com um grande ato político em março, inclusive com a presença da presidenta Graça Foster, do governador, para que nós possamos, assim, dirimir qualquer dúvida em relação à refinaria do estado do Ceará. Você sabe muito bem que está sendo feito a cercação, ou seja, o muro que cerca todo o perímetro do terreno da refinaria. Dos 40 quilômetros de cerca, já foi concluído praticamente 10, já ultrapassou a 10 quilômetros. A empresa está trabalhando nesse sentido, né? O projeto, a licença prévia para poder fazer a linha de energia de 230 kVA para chegar até o ponto onde será a refinaria, também já foi solicitado à CEMAS. Como também a CEMAS foi pedida a licença prévia da instalação de uma base vamos dizer assim, elevatória, de impulsionar o óleo que vem lá dos navios para chegar no oleoduto até isso está sendo feito já. Isso tudo já são passos preliminares para a instalação da refinaria. A parte relativa porque aos o grande índios, público não sabe disso, acha que nada começou. Pronto, né? A parte relativa aos índios, né? O terreno dos índios Anassés, são cerca de 164 famílias. Já foi equacionado 15 milhões da Petrobras, 15 milhões do estado do Ceará, o terreno já foi definido,
Está sendo feita a licitação da construção das residências, dos equipamentos sociais, das escolas, dos postos de saúde, para que essas famílias possam serem transferidas para lá. Então, tudo isso são elementos, são passos que estão sendo dados para que quando a presidenta Graça Forte já anunciou que será entre abril e maio a licitação da supressão vegetal, da terraplanagem, que aí sim inicia-se verdadeiramente a obra da refinaria. É isso que nós estamos aguardando acontecer. Muito bem. E há previsão de dinheiro na Petrobras, no caixa? Porque há muita polêmica sobre a situação da Petrobras, de caixa, que a Petrobras está com problema de caixa, por isso o aumento da gasolina, etc, etc. E isso tem algum fundo de verdade, deputado? Tem um fundo de verdade. A Petrobras está buscando um parceiro para esta e a refinaria do Maranhão, em que as conversas, o namoro está muito bom com os chineses, né, que já tem um investimento forte na prospecção, na exploração do pré-sal, e eles desejam agora participar da parte do refino. Então está existindo contatos no sentido de haver essa parceria junto com os chineses. Independente disso, as coisas estão acontecendo naquilo que diz respeito à responsabilidade da Petrobras. Bom, quando o fevereiro vem aí, deputado, com ele voltam os trabalhos aqui da Assembleia. Qual é a perspectiva do senhor, um deputado já experiente, com a volta dos debates no plenário, no ano eleitoral, que tende a apimentar mais, né, o debate no plenário? O que é que o senhor imagina? Tenho certeza que esses assuntos que estão mais agudos na sociedade, a questão da violência, isso, com certeza vai ser muito trazido à tona no debate. A questão da seca, se não houver chuva suficiente, essas dificuldades que os nossos irmãos estão passando, principalmente nos seus animais, na sua criação, esse debate vai se dar. E também a sucessão, quem vai ser o candidato do governo, da aliança, quem vai estar nessa aliança? Quer dizer, esse debate está se dando, já está no subterrâneo da política e vai aflorar com mais intensidade. Ela já está aflorando, né? Com mais intensidade no plenário a partir do dia 2 de fevereiro, que começarão os trabalhos. Deputado Lula, o senhor falou violência. É recorrente o assunto violência. Quer dizer, se você ligar a televisão, você liga o rádio, o jornal, páginas dos jornais, grande parte do noticiário de televisão de todas as grandes redes destacam. A primeira parte dos telejornais parece programa policial, é muita violência. Agora mesmo saiu uma pesquisa que aponta o Brasil com um índice alto de violência. Muitas cidades brasileiras, inclusive cidades nordestinas, no ápice da violência. Quer dizer, a cidade de Fortaleza é uma cidade que preocupa com índices alarmantes. Onde é que se errou? O governo federal, qual é a responsabilidade dele? Porque se cobra muito dos estados, não é? Mas, por exemplo, aqui no Ceará é inegável que o governo do governador Cid investiu muito nesta área. O governo federal, da sua opinião, tratou bem essa questão? Porque o Brasil é um país que tem crescido, que tem ocupado bons espaços econômicos, tem gerado um mercado ativo, as pessoas, um padrão de vida melhor, as pessoas estão melhorando de vida, está se mostrando isso também, as pesquisas mostram que o brasileiro melhorou o salário, está satisfeito. Etc. Desemprego baixo. Baixo, um dos menores desempregos da história. Distribuição de renda. E, no entanto, estamos nessa quadra de violência sem fim. Ampliou-se as universidades. Pois é, e a violência. O ProUni é uma realidade. É uma realidade, quer dizer, os jovens estão tendo acesso à universidade. E essa violência. O acesso à renda. Bom, então, como é que se explica isso, essa violência? É uma questão. É um paradoxo. Eu vim ouvindo a CBN hoje e um tema foi este. Porque tem um relatório de uma instituição internacional, uma ONG, que trata dessa questão dos direitos humanos no mundo e evidencia esse problema que está ocorrendo no mundo inteiro. Os Estados Unidos, você sabe que tem a maior população carcerária do mundo. O Brasil é a terceira, né? O Brasil é a terceira. Eles têm quase acima de 2 milhões, acho que é 3 milhões. O Brasil tem mais de 500 mil. O Brasil mil. tem 500 mil. A terceira, a Rússia tem 700 mil, a China tem menos que o Brasil, em torno de 400. Bom, o fato é que essa população carcerária, ela está crescendo em todos os lugares. E o Brasil também tem havido um aumento da população carcerária e a violência tem se
tem aparecido, principalmente os homicídios, de forma muito aguda nos últimos anos. E eu vou pesquisar, Renato, os dados do Brasil, de Fortaleza, do estado do Ceará, nos últimos 10 anos. Porque aconteceu um fato no estado do Ceará, como você bem falou, os investimentos em segurança pública foram maciços, principalmente do governo federal. O governo estadual teve a sua parcela, lógico, sua contrapartida, mas os volumosos recursos, seja na área direta da segurança pública, no carro, na arma, na farda, na bota, nos veículos, no contingente policial, nós tivemos investimentos maciços. E segurança pública não é só isso, né? Não é só isso, mas o que é que justifica que Fortaleza e o estado do Ceará era, no índice, inferior a outros estados do Nordeste e ultrapassou? Ultrapassou. Eu quero ver onde foi esse ponto de flexão. E eu, observando, assim, empiricamente, eu tenho observado que foi de 2009 para frente, naquele período da greve da polícia no estado do Ceará. Daí para frente, nós tivemos um certo descontrole. Nós tivemos um crescimento maior dos homicídios e da violência do nosso estado. Isso merece um estudo. Merece uma reflexão. Por que isso? Isso aconteceu de forma mais aguda no estado do Ceará, apesar de também estar acontecendo nos outros, mas por que aqui ficou tão agudizado depois da greve? Então é uma pergunta que é importante a gente tentar responder. Vou fazer essa avaliação para poder ver se de fato o que eu estou falando aqui tem sentido, com dados, com números, para que a gente possa trazer o debate para a Assembleia Legislativa. Agora, esse debate da violência, pelo que a gente está percebendo, ele vai também para o debate presidencial da associação. Quer dizer, a oposição vai querer jogar no colo da presidente Dilma a responsabilidade do governo dela nesta onda de violência que assola o país. Não tem dúvida, é um assunto que é agudo em todo canto. Você está aqui assistindo a televisão, aparece uma imagem ao vivo chocante, de alguém que está invadindo um restaurante e fazendo um arrastão, enfim, matando um policial num posto de gasolina. São imagens fortes que chocam, mas é de uma maneira generalizada. E nós precisamos compreender esse fenômeno. Num país que está melhorando. Esse é o paradoxo. É o paradoxo. É um grande paradoxo. Que população está sendo esta, né? E muito jovem, muito adolescente, que está fora da família, que está na rua, que está na droga, que a família não conseguiu segurar. Qual o papel da família nisto? É muito importante. Se você for ver o caso, a maioria são pessoas que desgarradas da família, que desestruturou, o pai alcoólatra, às vezes separado, a mãe drogadita, enfim. Com dificuldade, nós precisamos assistir. Criança fora da escola, né? Então, esse acompanhamento da família é muito importante. O Estado precisa ter todo o aparato de repressão, de inteligência para poder agir, mas também tem que agir nos outros elementos, no social, no educacional, na saúde, na moradia, enfim, no outro conjunto de fatores que influenciam. Deputado, teve um evento aqui na Assembleia, eu lancei aqui uma análise, um debate sobre o programa do governo federal, CRAC, Vencer é Possível, né? Foi feita uma avaliação das ações até agora, um programa de 2011, está chegando agora a algumas outras cidades do Ceará, Juazeiro, Calcaia, Maracanã, ou já está em Fortaleza. Mas eu achei interessante uma reflexão foi feita pelo secretário de Saúde, Ciro Gomes. Ele disse o seguinte, eu achei que ele disse o seguinte, a minha geração, a geração dele, né, que é praticamente a nossa, a juventude canalizava as energias para a contestação política, aquele sentimento revolucionário, da contestação das instituições, a luta contra a ditadura, por direito, a boemia, a saudável boemia, que não se lembra das noitadas ali no Estoril, etc. Mas não ia para essa violência. Essa juventude de hoje, ela está, digamos, espiritualmente, eu não sei, quer dizer, sendo levada... Uma parcela dela. É uma grande parcela, canalizada para a droga. E isso é muito complicado. Quer dizer, o secretário fez uma análise, nós precisamos, de alguma forma, encontrar uma forma para tentar desseduzir, quer dizer, seduzir o jovem para um outro caminho. Porque o jovem está entrando na droga, é um caminho sem volta. Não é só a droga. Eu acho que o álcool está junto. O álcool está. Né? Quer dizer, o álcool é o caminho que come. O álcool é o elemento, para tratar o drogadito, você tem que tratar o álcool.
E você não trata o drogadito sem que ele tenha abstinência do álcool também. Então, elas estão muito casadas. Como o álcool é livre... É livre. As pessoas, propaganda toda hora na televisão. Propaganda toda hora. Você está fazendo um aniversário, tem álcool. Você está fazendo um casamento, tem álcool. Batizado, tem álcool. Tudo tem álcool na família. Então, isso é uma coisa que merece ser também muito bem vista pela sociedade. A propaganda do álcool na televisão tem que ser eliminada. Não começa de manhãzinho. Um jogo de vôlei de praia de manhã tem propaganda de cerveja. Como foi o cigarro? O cigarro foi banido. O cigarro foi reduzido. Hoje nós temos uma redução progressiva do... Mas a propaganda foi cesseada. Porque foi enfrentado o problema. Eu acho que o álcool também precisa ser... Para a gente poder ir combatendo a outra parte que está junto a ele. A droga, como você bem falou, e drogas pesadas, né? Drogas que você tem... Eu conversei com alguém que teve contato com o crack, jovens do meu partido, que trataram-se, estão em tratamento e afastado da droga. Ela disse o seguinte, uma companheira disse, Lula, o efeito do crack é tão alucinante, ele é tão... Terrível. Não, é tão gostoso que você só sente uma vez. E ao sentir só uma vez, você vai querer a segunda para tentar ter aquela mesma sensação. Aí começa a se afundar. E nunca mais você tem a mesma sensação. E você vai atrás da segunda, da terceira, da quarta, atrás daquela primeira sensação que jamais você alcançará. Então veja que perversa essa droga. É uma droga muito perversa. Essa droga. Então, isso a gente tem que ter muito trato com a nossa juventude, com nossos filhos, para poder ele compreender que isso às vezes é um caminho sem volta. É a ida para o vício e a ida para a morte, a marginalidade. Verdade. Né? Bom, eu estou aqui com o deputado estadual Lula Moraes, do PCdoB, vou fazer um rápido intervalo, a gente volta já e vamos falar de política, vamos falar de sucessão, vamos falar da visão do PCdoB. E eu vou querer também uma análise do deputado. O PCdoB tem um portal interessante na internet chamado Portal Vermelho, né? Quem quiser pode acessar aí. Bota vermelho lá no Google e você entra. É um portal de notícias que não sai na grande mídia, mas é principalmente um portal de análise, muitas análises interessantes que também não estão na grande mídia e servem de um contraponto interessante ao debate que se faz no país sobre todos os aspectos. Hoje um assunto está sendo debatido em todas as horas é o rolezinho. Eu quero ouvir a opinião do deputado Lula Moraes. O que é esse rolezinho mesmo? Está todo mundo aí querendo entender o que é isso, esses jovens que saem da periferia, vão para o shopping. Tem gente que defende que a polícia entre. Como é que é isso? O que o PCdoB pensa do rolezinho? Estou aqui com o deputado Lula Moraes. Vou fazer um rápido intervalo e o Questão de Ordem volta já. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Estou aqui hoje com o deputado estadual, ele é o líder do PCdoB aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Lula Moraes. Tinha se afastado agora, pediu licença por um determinado período, mas está de volta já, vai reassumir agora em fevereiro, quando retomam os trabalhos aqui da Assembleia. A Assembleia retoma. Corrigindo, né? Na verdade, eu reassumo 28 de fevereiro. 28, né? Já no finalzinho de fevereiro, logo depois do início dos trabalhos legislativos. Doutor Pierre, que esteve aqui no programa, fica deputado estadual bem representando o PCdoB até o dia 28 de fevereiro, quando volta a assumir o seu assento o deputado Lula Moraes. Deputado, o rolezinho, o que lhe parece o rolezinho? Eu já ouvi sociólogo, já ouvi jurista, já ouvi jornalista, uns a favor, uns contra, uns dizem que é baderna, outros dizem que o jovem não tem nada que fazer passeata dentro de shopping, que shopping não é para isso, shopping é para as pessoas comprarem, para as pessoas conversarem, se sentarem, namorarem, merendarem. O que é isso, rolezinho? Como é que a sociedade denominou essa juventude dos últimos 15 anos? Juventude shopping center. Shopping center. Né? Juventude do shopping. A turma do shopping. Os cinemas foram para os shoppings, acabaram-se os centros. O shopping passou a ser uma atração. A vida útil da cidade passa a ser no shopping. Você pega uma juventude, vamos para o shopping, aí lá tem os grupos, conversam, namoram. Come, assiste cinema, não sei o quê. É no shopping. Então o shopping passou a ser uma atração. E como uma parcela dessa juventude passou a ter acesso, como a gente falou aqui antes, a uma determinada renda, ela também passou a querer continuar no shopping.
O que é que ela marca? Eu vi os depoimentos aqui na entrevista com alguns. Não, a gente vai lá para bater uma fotografia, a gente vai lá para se beijar, a gente vai lá para se conhecer, a gente vai lá para passar o tempo, brincar. Então, aí aparece um que passou a ser bem visto, uma menina que é bonita fotograficamente, tem seus 70 mil seguidores, um outro idem, e eles marcam encontro para se conhecer. Eles marcam encontro para se conhecer. Já vi isso aí. Aí quando você junta 600, Aí assusta. 800, 1000 pessoas numa situação que não é para comprar, é para poder se relacionar, cria tumulto. E eu acho que a repressão, a forma como estão agindo, piora a situação. Acho que nós temos que compreender esse fenômeno e trabalhar o fenômeno como uma coisa normal e saber de que forma você vai dar vazão a essa situação. Cria ambientes. O shopping pode criar um ambiente. Não tem estacionamento aí para milhares de carros? Cria ambientes para acontecer o encontro, o rolezinho, sei lá, é uma alternativa. Faça galpões. Aconteça ali, é possível que eles irão se encontrar nessa situação, em vez de usar o espaço. O perigo é não descambar pro quebra-quebra. Aí é complicado isso aí. Porque quando você provoca uma reação com bomba, com coisa, aí termina a boiada estourando e quando estoura aparece o oportunista que faz aquele tipo de ação. Não é o objetivo não é aquele. É como aquelas manifestações de junho que entraram os infiltradores só para fazer o quebra-quebra. A baderna, o vandalismo puro e simples que não se viu absolutamente. Essa é a minha leitura. Não sei como é que isso vai, mas eu estou... As pessoas ainda estão tateando. Ninguém até agora, os sociólogos estão tentando estudar. Acho que o shopping podia fazer. Ele não faz um enorme estacionamento? Subtrai o estacionamento, faz um galpão, bota a juventude para se encontrar, para fazer os seus rolezinhos lá, bota uma atração. É possível que reduza a pressão sobre o ambiente do comércio, né, interno do shopping. Eu creio que isso é uma alternativa. Talvez os shoppings podiam programar shows gratuitos para essa turma, o que eles gostam de ouvir. Lá. Se relaciona com eles, entra no... Pai, o que você acha de trazer isso? Pô, faz lá. Você vai, vamos dizer, aproxima, né? E aproxima, dialoga. É verdade. Bom, e quem quer comprar, vai lá e compra, é normal, e acabou. Se o shopping, ele tem várias... Eu, às vezes, vou para o shopping só para andar, para olhar. Eu estou sem fazer... Não, eu vou para o shopping. Vou caminhar, olhar as vitrines. Eu corro léguas de shopping. Você não gosta de shopping? Rapaz, minha mulher, quando vamos para o shopping, eu estou fora. Vou para outro canto. Não é um ambiente que me atrai. Muito bem. Deputado Lula, e o PCdoB? Como é que está o PCdoB para 2014? O PCdoB fez encontros nacionais. E, recentemente eu vi no jornal, o senhor trocou umas farpas aí com a liderança do PT. O senhor disse que o PT está muito guloso. É isso? Eu ouvi o senhor dizer no jornal, o PT está guloso. Como é que é o PT guloso? O PT quer tudo, etc. Você sabe que a gula é um dos 7 pecados capitais. A gula. E a gula, na natureza, ela desenvolve a obesidade. E isso é ruim para a saúde. Para a saúde, Já na política, ela é ruim. Para a política. Porque você pode desidratar. Você com muita gula na política, você termina, em vez de ampliar, você vai reduzir. Porque se você quer tomar conta dos espaços políticos como um todo, termina perdendo apoiamentos, né, para poder se manter. E na política é necessária a necessidade de coligação, de união, de forças para projetos. Para eleger um senador no estado do Ceará, Renato, nenhum partido elege sozinho. É difícil. O PMDB, o PT, que é um grande partido, o próprio partido do governador, se ele quiser lançar um candidato a senador sozinho, ele não elege. Não elege um candidato a governador sozinho. São cargos majoritários que necessitam de uma ampla base de apoio. Assim foram eleitos todos os senadores no estado do Ceará, com exceção do pai do Tasso Gereissati, Carlos Gereissati, lá do PTB, né? Do PTB na década de 60, contra a União pelo Ceará, porque ele tinha outra política na história. Tinha um apoio do Getúlio Vargas, Getúlio, enfim. Tinha esse histórico, né? Não era do Getúlio, porque o Getúlio já tinha falecido. Mas do PTB, ou herança. Tinha um legado. Né? Trabalhista, enfim. E ele conseguiu essa proeza. Mas no restante, tudo teve necessidade de ter apoiamentos políticos. Veja o caso da eleição do Mauro Benevides de 74. A base do PDS rachou,
o Vigílio Távora resolveu apoiar o Mauro Filho. E houve uma tendência nacional no voto da oposição naquela eleição, do MDB. E terminou elegendo 16 senadores. Então, nós estamos discutindo uma coligação que vai ter como fundo, pano de fundo, a reeleição da presidenta Dilma. A reeleição da presidenta Dilma requer uma ampla base, como precisou para o Lula, nas duas vezes, e como precisou para ela. E todas as vezes foi para o segundo turno. E olha que é o Lula. Era o Lula. Inclusive o Lula na sua disputa. E ela também. Então, nós precisamos estar com a base. Nós queremos, estamos decididos a apoiar a Dilma, junto com esta base e reelegê-la. Para que isso aconteça, nós precisamos que cada estado tenha também seu bloco, tenha sua coligação, tenha sua força. E o estado do Ceará, que fez uma coligação ampla desde 2006, 2010, tanto para a reeleição do Lula como na eleição da Dilma, e elegeu o governador Cid 2 vezes, numa ampla base de apoio, que está fazendo muito bem o estado do Ceará. E você sabe que o senador Inácio Arruda, em 2006, quando foi candidato a senador, foi uma dificuldade grande, porque havia pretensão do Eunício. E a maioria das forças queriam que o Eunício em vez do Inácio. Mas o Inácio foi candidato porque o Eunício... O Eunício também abriu. Abriu para ele ser, mas o Eunício abriu porque sabia que perderia. Aquela eleição para o Moroni, que foi uma vaga tirada da direita naquela época, para o nosso campo, foi ganha porque foi o Inácio naquela eleição. Não tinha fortuna, não tinha avião, não tinha dinheiro, mas tinha a base política da coligação e a base política do voto livre da região metropolitana, que foi o que deu a diferença. Nós ganhamos por 4% nos últimos dias. Então, aquela eleição ali, o Eunício não enfrentou porque ele deve ter avaliado que era difícil ganhar. E fez muito bem. Depois ele se elegeu em 2010. Ele se elegeu muito bem em 2010. Com todo mundo apoiando, nós inclusive, com toda a força, tanto ele quanto o Pimentel. E agora nós vamos discutir a reeleição do senador também. Qual é a situação? O Partido dos Trabalhadores, de forma legítima, está desejando ter o candidato a senador, sem problema nenhum. Agora, nós precisamos discutir com essa ampla força política do Brasil e no estado do Ceará, inclusive lá em cima, o próprio Guimarães disse que esse assunto não é para ser discutido aqui. Em Brasília? Nem comigo, nem com ninguém é para discutir em Brasília. Eu também concordo. Porque nós, no tabuleiro do Brasil, nós precisamos saber qual o espaço que o PCdoB deva ser preservado, qual o espaço que o PT deva crescer. O PT deve tentar crescer lá onde tem PSDB, lá onde tem o DEM, lá onde tem a direita. Está lançando candidato em São Paulo, lá em São Paulo. Vamos ajudá-lo. Agora, crescer em cima do PCdoB, tirando o PCdoB de campo, um senador que fez muito bem o seu mandato, o que é que nós podemos dizer do mandato do senador Inácio Arruda? Eu vou dar 2 exemplos. Ajudou muito o Ceará. Muito o estado do Ceará. Se você pegar o projeto do Maranguapinho, que terminou entrando no PAC, e que é em torno de R$1 bilhão, é o maior projeto de intervenção urbana do Brasil, foi capitaneado pelo senador Inácio Arruda. A Beira-Mar, que estava perdido no Prodetur, porque a prefeitura tinha perdido o prazo de aderir ao Prodetur, são R$250 milhões a reforma da Beira-Mar. Quem foi colocar em campo novamente, ressuscitar, foi o senador Inácio Arruda. Foi a reunião até com o ministro do Planejamento. Com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, e o então secretário de Turismo da primeira gestão da prefeitura. E reabriu-se os prazos, né, para entrar o projeto. O Henrique Sérgio Abreu, que era o secretário de Turismo. Foi com ele que foi ressuscitar uma... Então, estou dando 2 exemplos de quem trabalhou pelo Estado do Ceará, pelo desenvolvimento, obras cumpriu importantes. com o seu papel. Então, nós vamos discutir o papel do senador. Esse senador foi importante E para o FPE. E politicamente, Você sabe que o FPE aqui, um tirado do Ceará, sabe quantos milhões? Mais de R$500 milhões. Com o aval da presidenta e do secretário do ministro da Fazenda, com o interesse paulista, que, como mudou os critérios do FPE, eles estavam querendo meter a mão nos recursos dos estados mais pobres. E o estado do Ceará perderia quase R$600 milhões. Qual foi o senador que lá no Senado, quase que puxa o facão do MST enferrujado, que está lá no gabinete, para poder impedir a votação e suspender a votação naquele momento para poder negociar. Mesmo sendo da base do governo. Mesmo sendo da base do governo, mas defendendo os interesses do Estado do Ceará. Foi o senador Inácio Arruda. Então, lógico que junto com os outros senadores, mas o papel do senador Inácio Arruda foi mais
importante, com apoio, com a força. Mas nós temos que discutir isso, qual o papel que este senador cumpriu. Ele cumpriu com a sua responsabilidade, está cumprindo e defendeu o Brasil, defendeu o Lula quando o Lula estava sendo derrubado e o PT encantonado naquela época do mensalão. Quem é que foi para frente para defender? Fomos nós. E o senador teve um papel importante nisso. E Justiça faz também o papel naquela época do ministro Ciro Gomes, quando era ministro da Integração Nacional. O ministro Ciro Gomes foi um grande papel. E o do governador Cid Gomes, quando teve a oportunidade. E o PCdoB foi muito leal. Nós vamos agora crescer em cima da gente. Calma, vamos reduzir essa gula. Bom, e nessa discussão, quer dizer, a ideia é que o Inácio, por tudo isso que o senhor disse, seria o candidato natural da aliança. Aí o PT poderia indicar o vice. Vamos discutir. Não estamos fechados, é uma discussão. Agora, nós queremos colocar um debate, no debate, a coisa como na realidade ela é. Não pode ser assim, porque eu quero, eu vou. E eu vou ter que apoiar. Porque se for assim, pode quebrar e se eleger com alianças fragmentadas é muito complicado, né? Eu tenho o meu sentimento, Renato, é que eu acho que tem candidato aqui olhando assim. Quem é que é o candidato a senador? Só esperando. Se for fulano, eu vou. Se tiver uma brecha, eu entro. Probabilidade, né? Por exemplo, o governador Cid Gomes disse o seguinte: eu só vou indicar o nome do governador, da governadora, ou seja, da nossa candidatura, do nome, na hora que tiver o nome da oposição. Pois tem gente do lado de lá no Senado olhando desse mesmo jeito. Eu espero quem é. Se for ali, eu entro. É porque é preciso fazer uma avaliação, inclusive com base em pesquisas, né? Como é que está o sentimento da população nos nomes? Porque também é aquela história do Garrincha, né? Combinou com os russos, né? Então fez tudo isso aí, mas eles estão sabendo? Sim, eu tenho que combinar com o eleitor também, de vez em quando, né? De vez em quando, é importante. Porque é importante. E primeiro com as forças, né? Sim. Agora, essas forças... Não vamos subir no pescoço dos outros, pisando no pescoço dos outros, que não... Ficou complicado. Ninguém... Agora, deputado, em nível nacional, a aliança está meio quebrada em vários estados. No Rio, o PT já lançou um candidato, o Lindenberg, contra o PMDB. Nós estamos lançando um candidato a governador, Flávio Dino. Mas que tem todo o respaldo de ser o candidato, né? Então, mas eu quero dizer assim, esse tabuleiro está se formando. Nós fomos à presidenta Dilma apresentar o nosso projeto eleitoral. Né? Nós queremos reeleger um senador, o único da reeleição. Estamos tentando um senador no Acre, a Perpétua, um senador em Sergipe, com a morte do Marcelo Deda, que era o candidato natural, o Edivaldo, que foi vice dele na prefeitura e ficou na prefeitura posteriormente, passa a ser um nome do tabuleiro. Então nós estamos trabalhando esses 3 senadores, um governador, em torno de 20 a 25 deputados federais, nós estamos querendo sair de 15 para 20 a 25, crescer. A presidenta Dilma olhou e disse: esse projeto é muito modesto. Se está modesto no pensamento dela, ela só precisa aliviar um pouco o PT para que a gente possa desenvolver junto com o PT. Dizem que nessas horas, né, chama o Lula, né? Porque o Lula é mais maleável, mais político, e o Lula sabe da importância do PCdoB, inclusive na história do mensalão. O Lula sentiu na pele naquela época. Vamos esperar que todos reconheçam o papel do PCdoB. Inclusive aqui para defender o deputado quando ele estava em situação difícil aqui na Assembleia Legislativa. O nosso voto foi para mantê-lo, preservá-lo, não foi para caçá-lo. É verdade, isso são fatos. Não pode esquecer. É isso aí, deputado Lula Moraes. Muito obrigado por ter vindo. O PCdoB já está fazendo encontros, não é? Em nível estadual, já terminou aqueles... Estamos fazendo caravanas, temos uma continuidade agora. Vamos fazer Itapipoca e Baturité, os próximos 2 encontros. Faremos com a nossa militância, amigos destas regiões. Muito bem. Obrigado por ter vindo, deputado. Bom retorno à Assembleia Legislativa. O deputado estadual Lula Moraes, do PCdoB, hoje aqui, né, abrindo o jogo aqui no programa Questão de Ordem. A gente fica por aqui, o Questão de Ordem fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá.